Tudo bem? Eu quero dar boas-vindas a você que está assistindo essa videoaula e eu quero também agradecer aqui a todos que estão se inscrevendo no meu canal, nesse canal do YouTube, e também eu peço a você, já que os vídeos estão colaborando com você, para que você também compartilhe esses vídeos, né? E faz com que o nosso trabalho fique mais robusto, né? Fique mais fundamentado, com mais pessoas assistindo. Isso também nos motiva a produzir mais vídeos. Mas é isso aí, pessoal. Meu cafezinho, como sempre. A gente também depois vai estar fazendo uma outra edição, que é Café com Bíblia, e a gente vai estar se preparando para isso. Mas vamos lá, a nossa aula, nosso vídeo aula de hoje. O tema é pentecostalismo revigorando durante os séculos e até a chegada no Brasil. Eu vou estar fazendo, na verdade, 2 ou 3 vídeos com esse assunto, porque é um assunto muito extenso e eu tenho me dedicado muito ao estudo desse assunto, e eu queria, nesse período que a gente vai passar aqui junto, tá podendo, de uma certa forma, trazer a você um pouco mais de informação sobre isso. Bom, o pentecostalismo é uma realidade hoje no planeta, porque no mundo todo hoje existe a prática chamada prática carismática e evidenciando o Pentecoste. Eu sou oriundo de um pentecostalismo brasileiro, venho de uma denominação pentecostal, hoje me considero um neopentecostal reformado, se pode assim dizer. Bem, acontece que essa evidência do pentecostalismo, ou a prática do pentecostalismo, na igreja protestante, evangélica, mundial, ela trouxe uma característica muito grande, uma característica de um povo desbravador, de um povo que ousava, que ousa, né? Que não se detém. Então essa pulverização de templos que se abre no Brasil, né? Agora nem tanto devido à pandemia, mas antes da pandemia existia uma grande explosão de templos sendo aberto, ainda mais nas periferias. Então o pentecostalismo é uma evidência periférica. Nós vamos estar falando isso no próximo vídeo, quando eu trouxer a história do pentecostalismo brasileiro. E isso nós não podemos descaracterizar, nós não podemos perder essa ênfase que o pentecostalismo trouxe para o cristão protestante evangélico. O que nós estamos aqui nesse vídeo querendo, a minha proposta nesse vídeo é dar a você um pouco mais de informação, dizendo o seguinte, que a evidência do pentecostalismo não foi uma coisa marcada no século passado, ou seja, no século 20 para cá, porque o registro histórico que ficou registrado na história é que o pentecostalismo ele deu-se início a partir dos movimentos que começaram nos Estados Unidos e depois dos Estados Unidos vieram para cá, descendo para a América do Sul, chegando ao Brasil. Tudo bem, isso é uma realidade, isso aí não é uma coisa que a gente vai questionar, não. O que eu estou trazendo nesse vídeo, a proposta que eu quero trazer para você nesse vídeo, é a proposta de que nós estamos querendo saber se houve mais, se tiveram evidências, ou então se houve algum tipo de registro que mostra que o pentecostalismo já veio antes. Bom, chegou até a mim, depois de uma pesquisa, na verdade eu pesquiso isso há mais de 10 anos, certo? Mas de um tempo para cá, eu descobri dois pesquisadores, 2 historiadores, um é historiador e arqueólogo,
Primeiro eu descobri esse francês, Martin. Martin é um historiador francês que se dedicou, ele é do século XIX, certo? Ele se dedicou a pesquisar sobre os comportamentos do protestantismo e da igreja protestante, mais centrado, mais focado ao sul da Europa. Então ele ficou mais sintonizado ali na França, Itália, ficou por ali, certo? E através de Martin, eu descobri que aconteceram alguns fenômenos interessantes. Eu quero falar sobre os dois. Vou trabalhar sobre Martin, que é esse historiador, e vou trazer a vocês também um pouco da bibliografia ou do material bibliográfico de Moraes, que é um cara extraordinário. Ele não é mais professor da Universidade Federal do Ceará, entendeu? Então ele hoje, se não me engano, ele está aposentado, mas ele continua publicando, continua ainda interagindo, mas ele também traz um conhecimento também do Brasil. Ele fez um estudo extenso sobre essa parte da religiosidade brasileira, e ele traz sobre essa questão do Pentecoste, essa grande explosão que houve do pentecostalismo nas periferias, periférico, certo? Mas ele traz também um contexto histórico antes, né? Anterior. Ele consegue captar uma coisa que eu vou falar com vocês, a gente vai lá. Então eu quero primeiro trazer a vocês esse pré-pentecostalismo. Não é evidente, não há assim um registro comprovado que houve, mas há lampejos. Eu quero dizer para vocês que há lampejos na história, e esses lampejos que existem na história, eles são evidentes para mostrar realmente que aconteceu alguma coisa. Então eu vou primeiro, em primeiro lugar, vou dizer o seguinte: o registro, vamos começar pelo registro. Pentecoste foi o movimento que aconteceu, a explosão de poder que veio sobre a igreja, dando início sobre os discípulos que estavam no cenáculo em Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecoste, 50 dias. Eles ficaram aguardando a promessa que o Messias tinha dado para eles, ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder. E eles foram e ficaram até que o registro de Atos 2 conta que eles estavam ali no cenáculo, que era um terraço e com certeza uma casa muito grande, possivelmente pode ter sido a casa de João Marcos, que ficava bem centralizada ali em Jerusalém. O que escreveu o Evangelho de Marcos, na introdução que eu vou fazer agora sobre o Novo Testamento, eu vou estar falando sobre isso. E ali eles foram tomados por uma explosão de poder, falaram em línguas estranhas, em novas línguas, em outros idiomas, como está registrado lá em Atos, que as pessoas que estavam lá, os prosélitos que vieram do mundo todo, gente que se converteu ao judaísmo, estavam na cidade, foram impactados, porque 9 horas da manhã, todo mundo naquele alvoroço, gritando daquela forma. O pessoal falou, está bebendo, o pessoal está embriagado agora de manhã. E aí Pedro se levanta e ele prega, e quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia, está registrado em Atos dos Apóstolos, e foram batizados. Então ali começa a evidência de que houve uma manifestação forte, uma explosão, um dínamos que pudesse fazer com que a igreja se desenvolvesse. E ela se desenvolveu. Se você lê o Atos dos Apóstolos todinho, escrito pelo Dr. Lucas, você vai identificar que eles buscavam realmente o batismo no Espírito Santo, e que eles falavam essas línguas estranhas, e que era que potencializava eles para terem dons e para agirem de uma forma sobrenatural,
né, curando com milagres e prodígios e coisas e sinais extraordinários que aconteceram, registrado ali no livro dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Pois bem, bom, passaram-se o primeiro século, né? Entramos no segundo, no terceiro século vem a romanização do cristianismo. O cristianismo se transforma por Constantino na religião oficial do império, e ali começa uma saga, porque na verdade havia nesse momento os registros que tem da era patrística, ou seja, dos pais da igreja, dos caras que, né, Eusébio, Anselmo, tantos outros que estudaram, que formataram os dogmas da igreja, né, que foram responsáveis por formalizar o seguinte, as doutrinas básicas, que são os dogmas, né, Jesus como filho de Deus realmente, homem, mas filho de Deus, né, o nascimento virginal, ele não foi concebido homem, totalmente homem, porque não houve intervenção no ato sexual, não houve ato sexual, houve simplesmente uma manifestação do Espírito Santo que veio sobre Maria e ela ficou grávida. Então isso tudo foi comentado, isso tudo foi formatado, né? Então a igreja ficou muito mais preocupada em formatar os dogmas. Isso foi importante, mas paralelo a isso, eu não quero aqui contar a história da igreja, paralelo a isso, nós demos início a algo assim, que não é muito evidente, mas que há registros. Então eu quero falar sobre alguns grupos que buscaram o avivamento, ou buscaram de uma certa forma mergulhar no cristianismo puro, né, autêntico, porque não existia Bíblia, você sabe muito bem que a Bíblia não se podia ler, e ela ficava presa dentro dos mosteiros, né, fechada a 7 chaves por Roma. Não havia somente os monges, né, os padres, os bispos, que tinham a oportunidade de estudar, certo? Então o que acontece? Nós temos aí alguns grupos que eu quero falar para vocês que buscaram um avivamento fora e que tiveram uma manifestação. Não há registro que eles passaram pelo Pentecostes, tá? Quero dizer bem claro isso, tá? E o que acontece é que nós temos, que vem dessa época, nós temos os bereanos, que é registrado em Atos, quando Paulo vai para Macedônia, passa pela Bereia, e os bereanos ouviam Paulo e buscavam para ver se era verdade o que Paulo falava, porque eles tinham, de uma certa forma, os manuscritos em grego do Velho Testamento. Não tinha nada para eles compararem no Novo Testamento. O Novo Testamento não tinha formatado. Você vê, não existia um evangelho. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, certo? Que chegou 65, quase 70, quase na destruição do templo, na invasão de Roma em Jerusalém. Foi aí que chegou o primeiro evangelho, que não existia. O relato todo da vida de Cristo, do ministério de Cristo na terra, era tudo oral, era tudo verbal, era falado. Então o que acontece? Há uma fala, ou seja, uma teoria, né, de alguns ortodoxos e teólogos, que dizem que os bereanos, a igreja de Bereia, que ficou na Macedônia, uma igreja grega, quando houve o processo de oficialização da igreja católica romana, os bereanos vazaram, foram para longe, né? Possivelmente tomaram o rumo do leste europeu e foram se fixar nos Países Baixos, que hoje a gente fala sobre a Holanda, que é a antiga República Tcheca, que é o leste europeu ali. Eles ficaram ali refugiados, escondidos, né? E buscando o entendimento da palavra, buscando mergulhar em Cristo, certo? Mas no século X, do século IX para o século X, surge um cara que também revoluciona. Aí entra o nosso historiador Martin, francês, que ele fala sobre Pedro Valdo.
os valdenses. Se você for lá no mestre dos mestres, o Google, ele vai dizer sobre os valdenses. Os valdenses foram um grupo que se levantou na Idade Média, na Idade Obscura, antes de começar ainda a perseguição sobre a caça às bruxas. Então o que acontece? A Inquisição, Valdo, ele era um filho de um grande comerciante ao sul da França, em Lyon, e ali Pedro Valdo, ele teve a oportunidade de se deparar com um manuscrito. Nós não sabemos muito bem, apareceu um manuscrito nas mãos de Pedro Valdo, possivelmente uma das cartas, dizem alguns que era a carta aos romanos, que chegou nas mãos de Pedro Valdo, né? Ele tinha poder para comprar, ele era um cara que era abnegado, ele buscava ter uma coisa que não fosse aquela coisa básica, né? Normal do cotidiano. Ele queria mais de Deus, ele queria mais de Cristo. Então chegou às mãos de Pedro Valdo, e ele começou a estudar, e ele começou a buscar o entendimento disso. E ele foi tão fundo, mergulhou tanto, que ele abriu a Bíblia, ele abdicou de todos os bens, de toda a riqueza, e ele começou a peregrinar, né, pelo sul da França, por toda a França, espalhando essa mensagem. Isso perturbou a Igreja Católica, perturbou os bispos que estavam ali na região, né, e chegou a notícia até Roma. Se não me engano era o Papa Leão, alguma coisa, que mandou chamar Pedro Valdo para discutir sobre que assunto é esse que você está. E ele juntou um grupo de teólogos, de bispos teólogos, né? E ele ali passou por um questionamento, né, do Papa e de todos aqueles, né? E até que ele falou o que ele queria. Até então a Igreja Católica não proibiu, pediu para que ele voltasse para a França, mas ele pregou toda a França, ele espalhou por toda a França, certo? Enquanto isso, surge o movimento dos morávios, e enquanto isso os morávios, no leste europeu, surgem os morávios, que vieram da raiz dos bereanos, que estavam escondidos. Olha bem como é que as coisas são, que é paralelo à Igreja Católica. E ali começa-se um movimento de buscar a palavra, um movimento de oração. Os morávios, gente, eles criaram uma coisa fantástica, porque eles começaram, os morávios, o que a gente sabe sobre discipulado, estudo de grupos, pequenos grupos, os morávios faziam. Eles faziam isso. E eles criaram um processo de oração tão fantástico, que eles fizeram a torre de oração. E durante 100 anos, um século, gente, eles ficaram com oração interruptível. Eles oravam sem parar. E acontece uma coisa interessante entre os morávios. Eles queriam tanto Cristo, queriam viver tantas missões, que eles se vendiam como escravos para o norte da África, para os continentes mais longínquos, até onde podia ir. Depois, mais tarde, quando foi a descoberta das Américas, eles foram para lá. Dos morávios surgiram tantos outros movimentos. Você vê que as coisas são lampejos, certo? Então, possivelmente os morávios foram responsáveis pelo grande avivamento que houve na Europa, certo? Há um caminho por aí. Quanto isso, nós temos alguns registros que são também lampejos. Martin revela que no ano de 1400 e alguma coisa, não sei agora certo, né? Eles tiveram, a Igreja Católica já estava aí bombando com a Inquisição, que era um tribunal que julgava as pessoas e condenava-as por heresia, eram considerados heréticos, e ali eles eram queimados na fogueira. Mas a França foi muito forte disso, porque esse movimento que estava na França, dos valdenses, a ideia dos morávios,
né, de buscar a Cristo, de querer algo mais profundo, aconteceram algumas coisas. Então aconteceu uma coisa que chamou atenção numa cidade mais ao norte da França, Montserrat. Essa cidade, ela foi abalada por uma chacina, por aproximadamente 20 moças virgens, que eram consideradas bruxas. Elas eram de famílias, de camponeses, e elas buscaram ao Senhor. Elas não queriam casar, elas queriam buscar ao Senhor, andavam de roupas brancas, se abstiam de alimentos e de tudo, e elas começaram a fazer louvores e cantar. Há registros históricos sobre isso, e de repente dizem que elas eram tomadas em um delírio, né? E como se estivessem em transe, em êxtase, e começava a falar numa língua estranha, numa língua que ninguém entendia. E aí os bispos ficaram desesperados, porque havia curas, milagres ali, muitas coisas aconteciam. A Igreja Católica foi lá, fez a Inquisição, elas foram enquadradas dentro do processo como bruxas e foram condenadas à morte, e morreram todas elas numa fogueira, em fogueiras. Certo? E as coisas vão espalhando. Então, quando você vê a caça às bruxas, infelizmente, essa questão de caça às bruxas, isso aí ficou muito... trouxe uma conotação que não é verdadeira. Quero dizer para vocês que Hollywood, infelizmente, Hollywood pegou essa ideia, que transformou em bruxas, transformou em filme de terror, foi uma confusão desgraçada. E infelizmente tem essas ideias como as bruxas de Salem, que é nesse mesmo período, né? Um período mais adiante, né? No século XVI, século XVII para o século XVIII, lá em Massachusetts, uma das colônias britânicas, né, ao leste dos Estados Unidos, a cidade de Massachusetts, o estado de Massachusetts, possivelmente Salem, a cidade de Salem, e a cidade de Boston. Salem, porque as bruxas de Salem, você já deve ter ouvido falar isso, tem até um filme sobre isso. Foi um massacre, gente. Foi um massacre, porque as mulheres de lá de Salem, elas buscavam o Senhor, se abstiam de relações sexuais, não queriam ter um casamento, queriam buscar ao Senhor, queriam ter Cristo, falavam numa língua diferente, havia curas, milagres. Então o que aconteceu? A Inquisição foi lá e houve um massacre, morreram crianças, mulheres, homens, foram destruídos todos ali, foram mortos ali. O que eu estou dizendo para vocês, certo? Que não foi só lá. No Brasil nós temos 2 relatos, aí vem Moraes relatando dois pontos históricos. Nós tivemos Renaud, que é uma francesa que veio para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ela foi para a Vila de São Paulo, que era a cidade de São Paulo, e ela era muito bonita, ela tinha uma pele branca, e era muito difícil uma mulher se manter bela naquela época, não tinha produtos de beleza como tem hoje, né? Não existia essa questão cosmética. Então a mulher não se tratava muito, se envelhecia rápido e morria rápido. E essa mulher, não, Renaud, ela foi para São Paulo, essa Vila São Paulo, chegou lá, foi enquadrada como bruxa, porque ela também se abstia, porque era uma mulher bonita, uma mulher que não tinha contato, e ela foi queimada. Maria da Conceição, também na cidade de São Paulo, que era chamada Vila São Paulo, né? Ela foi morta ali, onde é o Parque São Bento, em São Paulo hoje, ela foi morta ali, queimada, porque Maria da Conceição estava falando uma língua estranha, que ninguém entendia, uma língua estranha, e curava, trataram ela, chamavam ela de curandeira, né? Curou muita gente, falava sobre um Jesus diferente, que se manifestou para ela. Ela teve uma visão que veio um anjo trazer para ela a pessoa de Jesus, e ela começou a falar numa língua completamente diferente, e aí foi enquadrada como bruxa e morreu aqui, estou falando do Brasil, aqui em São Paulo. Vamos para o sul, para a gente terminar essa conversa. Nós temos no sul, eu tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul,
na cidade de Sapiranga, no Vale dos Sinos, nós temos ali a Jacobina. A Jacobina, ela foi também uma mulher, final do século XVIII para o século XIX. Ela também era uma mulher totalmente diferente das demais. Ela tinha o desejo de viver, se apartar, e tanto que ela criou uma comunidade, a comunidade dos jacobinos, e ela buscava Jesus e tinha revelações. Diziam que ela era vidente, ela via as coisas e falava numa língua diferente, cantava, ficava em êxtase, né? Tipo em transe, ficava em transe 2, 3 dias em transe. E quando ela voltava com revelações apocalípticas, uma coisa assim meia louca. E tanto ela como o marido dela faziam milagres, muitas curas. Existe um registro de um oficial que ele estava muito doente, levaram ele carregado, tipo, naquela época não tinha maca, não tinha cadeira de rodas, então levaram num emaranhado de bambus e tal, aquela coisa toda, levaram ele. Né? E lá essa mulher, a Jacobina, colocou as mãos sobre esse homem ficou curado. Então esse assunto chegou até o Império, e o pessoal ficou preocupado, porque ela estava batendo de frente contra a monarquia e contra Portugal, com muita força mesmo. Ela falava, né, que Deus ia pesar as mãos, então ela foi morta. Não só ela, mataram todo mundo que estava lá nessa comunidade, certo? Então o que acontece? Eu trouxe para vocês esses lampejos eu não estou falando sobre o puritanismo, estou falando sobre o movimento puritano, estou falando sobre o movimento anabatista, não estou falando sobre os calvinistas, não estou falando sobre todos os outros movimentos, John Wesley, com o Clube dos Santos, né? O chamamento que ele teve para uma vida em Cristo, um homem que foi chamado, foi levantado, o tição que foi tirado do fogo, por causa do incêndio que houve, ele foi o último irmão retirado, então... E toda a palavra, ele foi expulso da igreja anglicana, e ele cria por isso chamados metodistas, os métodos, porque ele criou um método de buscar e de orar e de jejuar e de ter uma vida santa. Bom, eu quero encerrar aqui esse vídeo que está ficando muito extenso, mas o pentecostalismo, ele é forte, ele é emblemático, ele veio para ficar, certo? Esses lampejos que há na história, porque a evidência deles só está registrada mesmo em Dakota do Sul, em 1880, quando houve a evidência numa universidade de uma moça falando em línguas e começou a falar em línguas e aquela coisa toda, certo? E depois na Rua Azusa, em 1906, quando começa por aí todo o movimento pentecostal, espalhado pelo mundo que a gente entende hoje, certo? Mas eu quero dizer que eu trouxe um pré-pentecostalismo aqui nesse vídeo, mostrando que esses lampejos, não há registro que foram batizados no Espírito Santo. Não estou dizendo isso aqui. Estou dizendo que há lampejos, que há possibilidade desse pessoal que buscou o Senhor. Porque não há outra evidência, gente. Quando você mergulha para buscar o Senhor, quando você se aparta, quando você tem uma vida diferente, quando você busca uma santidade plena no Senhor, uma vida no Senhor, vem o Espírito Santo, vem a manifestação, vem dons, vem cura, vem um monte de elementos que são importantes nisso aí. Então eu queria chamar a sua atenção nesse vídeo para dizer o seguinte: o pentecostalismo nunca teve tão forte e nunca deixou de existir. O Pentecoste nunca deixou. O Espírito Santo nunca, através da igreja, nunca deixou de se manifestar. Há manifestações claras, evidentes. Eu trouxe um pouco aqui da base científica, histórica, e trouxe também da parte do conteúdo básico, né, da historicidade da igreja. Então, se você gostou do nosso vídeo, se foi importante para você, se você se acha que entendeu alguma coisa, se você acha que deve continuar, então dá uma curtida aqui e compartilha esse vídeo para que outros pentecostais, ou quem não é pentecostal, também não acredita no pentecostalismo, também tem todo o direito, né,
Isso não quer dizer que vai perder a salvação, ou vai perder a vida em Cristo, não. Também pode ser muito enriquecido com as informações desse vídeo. Queridos, beijão a todos. Deus abençoe você e que a gente possa se ver na próxima aula vídeo que eu vou estar gravando, tá bom? Tchau.